31. Glórias a Deus. Versículo 6: Disse-me ele: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e colheram 153 grandes peixes. Algumas versões diz: e colheram uma grande quantidade de peixe. Quando eles puxaram a rede, não poderiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Esse texto, ele retrata a segunda pesca milagrosa que acontecera no ministério de Jesus e na vida dos discípulos. Essa pesca milagrosa, ela acontece após a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, quando Jesus morre e quando ele quando as pessoas se tornaram desesperançadas, e Jesus então se encontra com Pedro, com os demais. Mas mesmo assim Pedro diz assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu vou voltar a pescar. E ele então foi para o lago de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, conhecido também como a margem ou a represa, o grande represamento, conhecido como Mar na Galileia. Ali haviam águas profundas e haviam realmente quantidades enormes de peixes. Na verdade, quem diz que ia voltar a pescar era um homem que outrora era um grande pescador, profissionalíssimo, tinha uma empresa de pesca e tinha companheiros que pescavam juntamente com ele. Então Pedro, ele disse: eu vou voltar a pescar. E ele retorna mesmo, e ele pega o seu barco que estava atracado, e ele solta o seu barco e ele vai para o alto mar, o meio do lago de Tiberíades, e lá a Bíblia diz que eles trabalham a noite inteira, trabalham toda a noite, e novamente, a modelo do que aconteceu anteriormente, nada pescam. E quando eles chegam lá na margem do lago de Genezaré, existia alguém lá, uma personagem, que gritou para eles: apanharam alguma coisa para comer? Tendes alguma coisa de comer? E aí eles disseram: não temos nada, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Analise bem, tratava-se de um homem experiente, tratava-se de um homem que estava acostumado em saber a temperatura da água, o local onde os cardumes costumavam passar. Trata-se aqui de um homem que tinha costume de saber a rota onde passavam os grandes peixes, e ele com seus companheiros batalharam a noite inteira com todo tipo de técnica possível de pescaria, mas nada apanharam. Então a gente analisa nesse contexto histórico que para fazer a obra de Deus não basta apenas ter a teoria, não basta apenas ter o conhecimento. Conhecimento Pedro tinha,
conhecimento e técnica de pescaria Pedro possuía. Então Jesus disse: leva o barco um pouco mais para dentro das águas e lança a rede ao lado direito do barco. E novamente acontece a história com Pedro, e Pedro então novamente obedece a palavra de Jesus, e ele retorna para um lugar que não era muito profundo. Eles tinham trabalhado a noite inteira num lugar profundo, tinham trabalhado a noite inteira em águas profundas. Eles estavam esperando grandes peixes em águas profundas. Agora Jesus manda eles lançarem a rede ali próximo onde eles estavam. Leva o barco só um pouquinho mais para dentro das águas e lance a rede. Precisava ser um ato de muita fé, porque Jesus estava ordenando algo que era totalmente ao contrário da técnica de pescaria para um homem profissional na pesca. Não se pesca com rede em águas rasas, não se lança a rede na margem do lago, se quiser grandes peixes. Mas Jesus ordena a eles a lançar a rede ao lado direito das águas, mas em águas rasas e não em águas profundas. Jesus, ele está acostumado, e Deus está acostumado a trabalhar na contramão de um sistema. Ele está acostumado a fazer algo que é totalmente contrário à nossa lógica humana. Jesus queria mostrar para eles que eles deveriam apenas obedecer para ver o milagre. Jesus estava testando a fé daqueles discípulos, ordenando eles a lançar a rede em águas rasas. Mesmo cansado, mesmo fatigado, mesmo ofegante, eles lançaram a rede. E quando eles lançam a rede, muitos peixes grandes vêm para a rede, mas muitos peixes grandes, enormes, onde eles estavam pescando em águas rasas. Os peixes grandes não costumam vir para a margem. Os peixes grandes acostumam nadar na profundeza das águas, aonde tem profundidade para eles nadarem. Mas mediante a palavra de Jesus, eles lançaram a rede. O que era inóspito, o que era improvável, o que não deveria acontecer na ordem natural, no curso natural da história, aconteceu, porque o nosso Deus é Deus que faz milagres. O Senhor Jesus, ele está sempre pronto a fazer o inesperado pela nossa vida. Pedro não tinha mais nenhuma esperança de pescar algum peixe naquele dia, porque estava de dia, e de dia não se pesca. Estava com sol quente não se lança a rede. Totalmente ao contrário do que um pescador profissional costuma fazer, Jesus ordena eles fazerem. E o Pedro, na liderança, o Pedro, ouvindo Jesus dizer: lança a rede ao lado direito das águas. Enquanto a gente está fazendo apenas aquilo que nós aprendemos a fazer, as coisas não acontecem. Enquanto a gente consegue fazer apenas a teoria que nós aprendemos, as coisas não acontecem. Mas eu venho aqui para te dizer que Jesus, ele tem a sua palavra, e quando ele abre a sua boca, ele vai dar uma ordem, e quando ele der uma ordem, aí sim, se nós obedecermos, nós vamos ver o milagre acontecer. Ele está dizendo: lança a rede ao lado direito.
Se Pedro fosse questionador, ia dizer: eu sou profissional, eu sei que de dia não se pesca, eu sei que de dia não se lança rede, eu sei que na água rasa não se pesca nada. Mas ele obedeceu a voz de Jesus, entrou nas águas rasas e lançou a rede. E ao lançar a rede, vieram muitos peixes. Tantos peixes que quase o barco foi a pique. Era muito peixe grande, e o barco dele não é uma canoa, é um barco de pescaria, é um barco grande. E agora ficaram aterrorizados, ficaram abismados com aquele milagre, e logo disseram: é o mestre. Pedro, ao ouvir que era o mestre, ficou todo envergonhado pela sua situação, por ter deixado o ministério, por ter voltado a pescar e por não ter pescado nada a noite inteira. Se jogou nas águas, se jogou no lago que era o mar de Genezaré. Os outros discípulos trouxeram o barco até a margem. Quando chegam aqui na margem, eles tiram aquela carga de peixes e eles escolhem 153 dos enormes peixes pescados de dia e em água rasa, porque milagre só Jesus pode operar. Ele não quer saber se dá de dia, meu irmão. Ele não quer saber se você já fez, meu irmão. Às vezes acontece isso, gente. Vai lá e faz um culto ali naquela esquina. Já cansei de fazer. Não, já fiz muito culto ali, ó. Mas Jesus está mandando, vai de novo. Ah, não, eles não me ouvem mais não. Já preguei muita gente de mim. Aquela praça, vai de novo. Se eu obedeço a voz de Jesus, é o momento em que ele faz milagre. Se eu não obedeço, o milagre não acontece, porque milagre só acontece se nós formos obedientes. Ele lança a palavra dele tem poder. Se a gente agarra a palavra dele com fé, vai acontecer milagre na nossa vida. Jesus disse então: lancem a margem direita. Eles lançaram e o milagre aconteceu. Vieram para a margem. E o Pedro se lançou. O Pedro caiu fora do barco. O Pedro se apinchou nas águas. O Pedro não quis ficar com os discípulos. Cadê o Pedro? O Pedro sumiu, Senhor. Eu não sei cadê o Pedro. O que aconteceu com o Pedro? Eu vi ele se lançar do barco, ele caiu fora do barco, ele abandonou o barco. Gente, que tem gente que é assim, que abandona barco. O milagre está prestes a acontecer, ou está acontecendo aos olhos dele. Ele fala: não serve mais para mim, estou indo embora. Não serve mais para mim, estou indo embora. Não serve mais para mim. Mas o milagre está acontecendo, espera aí. Não vou esperar nada não serve mais para mim. Com Pedro foi assim, não servia mais para ele. Estava envergonhado, se lançou nas águas. Os discípulos vieram, e quando chegaram na beira da margem, viram Jesus ali comendo peixe. Quando eles chegaram, Jesus já tinha pescado o seu peixe, preparado o seu peixe, já tinha assado o seu peixe e já estava comendo o peixe. Ele não ofereceu o peixe para os discípulos, não. Eles disseram: cadê os peixes que vocês pescaram? Está ali, Senhor. Traga para cá e façam o seu peixe. O que eu aprendo com isso é que o que eu tenho que fazer, Jesus não faz. O que é para mim fazer, Ele jamais vai fazer. O que é para mim fazer no reino de Deus, na obra de Deus, Ele não fará. Cada um deve preparar a sua própria comida. Cada um deve preparar o seu próprio alimento. Muita gente quer tudo pronto. Casa cheia, pregador que prega com casa cheia,
e o nome dele no outdoor, e ele chega somzão caprichado, não é? E muita gente na frente dele e tal. Não é assim que Jesus disse, não. Jesus nos ensina a nós fazermos a nossa parte com 1, com 2, com 3, com 10 ou com 1000. Nós devemos ser compromissados com o seu reino e não pular do barco, igual fez o Pedro. O Pedro pulou do barco, pulou da embarcação. Então, nós estamos vivendo dias difíceis. As nossas bênçãos e vitórias estão de acordo com a nossa audição da palavra de Deus. A gente só tem vitória por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos torna vitoriosos. Não são por causa das nossas técnicas. Não, é Ele. Não é a nossa técnica de pescar. Não, é Ele. Não é a nossa técnica de tocar. Não, é Ele. Não é a nossa técnica de pregar. Não, é Ele. Não é a nossa técnica de curar enfermos. Não, é Ele. A minha Bíblia diz que nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A palavra dele é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que divide a nossa alma e o nosso espírito e conhece a intenção da nossa alma. É Ele quem tem tudo para nos dar. Nós não conseguimos nada se não for por Ele. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Enquanto nós não reconhecermos que a palavra é dele e a obediência é nossa, nada vai acontecer. Mas a partir do momento que nós começarmos a obedecer a sua palavra, sob a sua palavra eu lançarei a rede, então vai acontecer. Fique tranquilo, porque vai acontecer. Deus está trabalhando por nós, porque nós estamos tendo uma palavra, estamos de acordo de uma palavra. A palavra é: não te deixarei, não te abandonarei, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a palavra de Deus para nós, e nós estamos seguros nesta palavra. Pode vir sol, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, não vai nos abalar e não vai tirar-nos do mesmo lugar. Por quê? Porque Ele prometeu: estou convosco até a consumação dos séculos. Quando Jesus está lá na praia, Ele fez já o peixe, mas ele tinha brasa. Peixe sem brasa nada adianta. Todo o problema ali não era o peixe, porque as águas estavam ali perto e tinha muito peixe. Mas o trabalho para acender fogo, para ter brasa. Todo o nosso trabalho não é exatamente ter o peixe. Todo o nosso trabalho é acender o fogo, é ter brasa. A gente precisa ter um elemento que vai cozinhar a carne do peixe, vai assar a carne do peixe para a nossa sobrevivência, para o nosso alimento. A comida, ela só é nutritiva se passar pelo fogo. Não basta você ter o alimento se não tiver o fogo para cozer o alimento, para que extraia desse alimento os nutrientes necessários, nada vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Eu e você precisamos pagar preço para acender fogo na nossa vida. Eu e você precisamos ter fogo para cozinhar o alimento. O alimento é a palavra, o alimento está disponível, o alimento tem a vontade, mas cadê o fogo? Aonde está a brasa? Os discípulos estavam com muitos peixes, 153 grandes peixes perto dele, mas não tinha fogo, não tinha brasa. E a ordem de Jesus: traga os peixes, acenda o seu próprio fogo e cozinhe
cozinham os seus próprios peixes. Não vai usar a minha brasa, não. Acenda a sua própria brasa. Pague preço aí para acender a sua própria brasa. A minha Bíblia diz que o Espírito Santo é como fogo. E se você pedir, ele vem como fogo e ele acende labaredas. E nós que temos agora a palavra, nós vamos nos alimentar de um alimento gostoso, feito no fogo. Não é alimento cru, não é alimento feito em micro-ondas, é alimento feito na brasa. É um assado gostoso, é um peixe bem passado, é um peixe saboroso que vai nos alimentar. A palavra de Deus é o alimento. O Espírito Santo, ele tem um fogo para a nossa vida. Cadê o fogo? A palavra tem, mas aonde está o fogo? Pastor, por meio de quem vem o fogo? O fogo vem por meio do temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. O fogo vem por meio da oração, da reverência na oração, da constância na oração, da você ter mais tempo na oração. Pastor, mas de onde vem o fogo? O fogo vem de você colocar o seu corpo reduzido a servidão, e você jejuar, consagrar e se colocar na presença do Deus Todo-Poderoso. O Espírito mesclado ao teu Espírito começa a aquecer você, e a palavra que você vai ouvindo torna-se um alimento gostoso, saboroso, porque dentro de você está o fogo. Aonde tem peixe? Tem gente que nem peixe tem. Pedro pescou a noite inteira e não tinha peixe. Ok, Jesus resolveu o problema, agora tinha peixe, mas não tinha brasa, não tinha fogo. E Jesus diz assim: acenda o fogo e faça o seu próprio peixe. Que a Bíblia está nos ensinando, e Jesus nos ensinando, que nós precisamos correr atrás pelo nosso próprio alimento. Não ficar esperando que outros façam por nós, não ficar dependendo do fogo do outro, não ficar dependendo da brasa do outro. Cada um tem o seu próprio fogo, cada um acenda a sua própria lamparina, cada um acenda as suas próprias brasas para colocar o seu próprio peixe, o seu próprio alimento, para você mesmo ter os nutrientes necessários para não morrer de inanição. Quanta gente morrendo de inanição, quanta gente morrendo de fome espiritual, quanta gente parando no meio do caminho porque não tem força, não tem vigor. O que falta para essas pessoas? Falta a palavra, falta o fogo, falta a palavra, falta o fogo. Eu quero convidar você para acender brasa na sua vida e para também correr atrás do peixe. O peixe está na água. Jesus é a água, e Jesus ele está pronto para conceder o peixe. O peixe é o alimento pela palavra, e o fogo vai aquecer esta palavra, vai cozer esse alimento e vai trazer sabor para esse alimento, e você vai se alimentar e não vai cair com inanição. Porque é que Elias queria morrer? Ele estava com fome. O anjo vem, cutuca o profeta Elias, diz: coma e bebe desta água, porque tens um longo caminho a percorrer. Eu e você temos um longo caminho a percorrer. Nós precisamos comer. Mas para a gente comer, não vamos esperar que alguém faça por nós, não. Vamos nós mesmos correr atrás do nosso próprio alimento. Está disponível aí para nós. A palavra de Deus está disponível aí para nós. Você pode ouvir a palavra, você pode ler a palavra, você pode estudar a palavra, e você pode receber o fogo no seu interior. E fazendo isso, você não morrerá de inanição. Uma obra extraordinária Jesus ensinou para os seus discípulos, que eles comeram daquele peixe. Depois o Pedro chegou sorrateiramente envergonhado,
porque tinha pulado fora do barco, mas mesmo assim Jesus vem e fala: vem para cá, Pedro. Envergonhado por quê, Pedro? Vem para cá, Pedro. E ele vem sorrateiro e se aproxima de Jesus, e Jesus diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Era para Jesus falar assim: me ama nada, você me abandonou, trouxe os discípulos para pescar, passou vergonha porque nada pescou. Mas Jesus não questionou isso não. Só perguntou: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Para de ser pescador de peixe. Eu já falei que você é pescador de almas. Então vai. Depois comeu um peixinho. Pedro, oi, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. E volta a comer. Pedro, não acredito, vai perguntar de novo. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Então apacenta os meus cordeiros. Quantas pessoas querem abandonar o barco, abandonam o ministério? Jesus nunca mandou ninguém abandonar o ministério, voltar a pescar, voltar a trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. O apóstolo Paulo diz assim: trabalhar dia e noite para não ser pesado ao seu irmão. Mas Jesus nunca disse para você abandonar a obra. Tem gente que ou ele é pastor ou ele é trabalhador, ele não consegue conciliar os dois. Não, minha gente, nós podemos trabalhar incansavelmente e podemos continuar fazendo a obra de Deus, para que a obra de Deus não pereça. A ordem de Jesus é: apacenta os meus cordeiros. A vitória dos discípulos para não morrer de fome era a brasa, porque o peixe eles tinham. A vitória para a sua vida está na brasa. Você tem brasa aí? Então peixe você tem a palavra. Se alimente da palavra através do fogo que é o Espírito Santo, e viva até o arrebatamento da igreja. Deus em Cristo Jesus nos abençoe e você possa exalar o cheiro de Cristo através do fogo do Espírito Santo em ti. Uma salva de palmas para Jesus. Jesus está aqui, Ele é bom.